Então, se eu ter que falar baixo as coisas, que não é pro YouTube ouvir, isso não é censura, não? É muito difícil, tudo é muito difícil. No Brasil é um pouco mais. Todas as leis contra fazem mulheres infelizes, fazem crianças abandonadas. Se não forem abandonadas fisicamente, por uma questão de instinto, elas são abandonadas emocionalmente. Não por maldade, mas por pura ausência de sentimento. É muito difícil você falar isso quando se trata de mãe, onde tem um monte de mitos e tabus. Mas realmente é muito difícil você gostar de algo, amar algo que te foi imposto, que te fez obrigada a passar por várias dores, enjoo, mal-estar. E sabendo que isso vai te tolir, vai te impedir de ser alguém na vida, vai te impedir de ter um desenvolvimento profissional, vai te impedir uma série de coisas. É difícil. Dizem que a mãe, ela gosta do filho obrigatoriamente por conta do instinto, como se o instinto criasse um sentimento. Só que sentimentos não são orgânicos. Sentimentos não estão na esfera, não estão correndo na corrente sanguínea. Sentimentos não são coisas materiais, sentimentos não podem, não, você não consegue fazer um exame de sangue e ver quanto que uma mãe gosta de um filho ou não. E o fato de você exercer o instinto não necessariamente é gostar. Um leão faz isso, um cachorro faz isso, tem uma certa diferença. A psicóloga Roseli Sayão tem uma frase que ela fala muito bem sobre isso. É a frase mais correta com relação à maternidade. Só que ninguém considerou o contexto. Ela simplesmente achou uma frase bonita. Mas ela é profunda demais quando ela diz: toda criança tem que ser adotada, independente de onde que ela veio. Se você não pegar o seu filho no colo, que saiu de dentro de você, e adotá-lo, ele não vai ser seu filho. Se você for obrigada a levá-lo para casa, obrigada a amamentá-lo, pelo próprio instinto, o instinto também obriga. Ele não é seu filho. Ele é só uma criança. Está sob os seus cuidados, que aí vai depender da sua compaixão, vai depender da sua disponibilidade e, logicamente, do seu instinto. Mas ele não é seu filho. Então, se você tiver um filho e você tiver com vontade de fazer isso, adote. Mas adote de verdade. Porque, todo mundo finge que adota. Todo mundo finge que adota. Eu fingi que adotei os meus 3 filhos na hora que eles nasceram. E você vai levando o barco, até o dia que alguém resolve pagar um analista para você, ou você consegue pagar um psicanalista. Aí você descobre que não gosta deles, que você sempre teve instinto, que te faltou momentos para se dedicar, que você acha eles ótimas pessoas, mas gostaria muito de não ser mãe, para não ter responsabilidade sobre eles. Você gostaria de ter tido tempo para arrumar o cabelo, você gostaria de ter tido tempo para estudar, você gostaria de ter tido tempo para não ser um profissional medíocre na tua área. E ainda assim você foi uma péssima mãe. Por que você foi uma péssima mãe? Porque não era sua vocação ser mãe. Sua vocação era ser, sei lá, engenheira química. Então, essas reflexões verdadeiras sobre maternidade, eu sei que incomodam os evangélicos, incomodam os kardecistas, incomodam, mas são necessárias. São duramente necessárias para que nós nos tornemos seres humanos melhores. Quando uma mulher tem infelicidade de engravidar, contra a vontade dela, peraí, trepar,
É direito de todos, não é direito só do homem, não. Ah, por que que fez? Fez porque estava com vontade de fazer sexo, não de fazer filho. Dificilmente uma pessoa tem vontade de fazer filho. Com sexo, inclusive. Geralmente, quem realmente quer um filho, ela batalha, o SUS já cobre inseminação artificial. Porque é mais seguro, inclusive. É mais certo que você vai fazer um filho daquela forma, né? Então, o sexo independe da maternidade, a maternidade independe do sexo hoje em dia. Então é muito ridículo alguém chegar pra você, por que que fez? Não, ninguém faz filho com sexo. As pessoas fazem sexo e acabam tendo filhos. Por uma consequência, normalmente, 95% das vezes, indesejada. Então, e aí você entra num papel da mulher que vem da estrutura machista, não é desde do império, não. A estrutura machista sempre existiu. É uma coisa que o Val Harari, ele concorda muito nisso no livro dele, é que a mulher, ela é rebaixada, ela é oprimida em qualquer classe social. Desde qualquer raça, qualquer cor, qualquer sociedade. Sempre, sempre. Então, mesmo o que a gente teria de exemplo, né, de feminismo extremo, que poderiam ser as Amazonas da Romé, elas eram submetidas ao rei, elas eram submissas ao rei. Elas eram um harém que, como não tinha ninguém para fazer, vão treinar elas para ser guerreiras. É assim que funciona. Infelizmente é. A gente não pode achar que vai mudar isso do dia para a noite, lógico. Mas a gente tem que tentar, pelo menos, fazer essas reflexões. E por incrível que pareça, a gente tem que fazer o caminho inverso. O caminho inverso nos leva a uma reflexão sobre a maternidade para poder chegar a uma reflexão sobre a condição feminina. Por quê? Porque o último estágio é esse da opressão através da maternidade. Se a gente conseguir entender como funciona essa opressão através da maternidade, a gente vai conseguir entender a condição feminina desde o princípio. Dessa ideia de receptáculo que os homens têm. E vai conseguir mudar isso. Vai conseguir mudar a cabeça dos homens. Vai conseguir mudar o modo de ensinar os meninos, né? Que não seja nesse padrão varão bíblico. Com real respeito, né? Porque quando você apela para respeitar uma mulher, você não respeita ela porque ela é mulher. Geralmente falam, você não tem mãe? Então, como você tem mãe, você pode julgar que ela possa ser mãe um dia, sei lá. Você não julga que ela mereça respeito porque ela é mulher ou porque ela é ser humano. Então, até isso, se você pensar bem, aí nós temos um outro tipo de opressão que não leva nem em consideração a condição humana